O enigma das crianças verdes. O mundo, meus amigos, é cheio de mistérios. Alguns mistérios são mais estranhos e extraordinários que outros. O que vou lhes contar agora é apenas mais um dos muitos mistérios do mundo, e se chama o enigma das crianças verdes. Estima-se que o fato inusitado tenha ocorrido em algum momento entre 1135 e 1154, durante o reinado do rei Stephen, na Inglaterra. O acontecimento se deu na aldeia de Suffolk Woolpit, perto de Bury St Edmunds. Enquanto os agricultores trabalhavam nos campos, eles viram emergir de uma cova profunda, que era cavada para conter os lobos, duas crianças pequenas, estranhamente vestidas e de pele verde. As crianças eram literalmente verdes, e isso chamou a atenção de todos. Tratava-se de um menino e uma menina, que pareciam assustados e surpresos. Suas roupas eram feitas com materiais estranhos, cuja cor nunca foi precisamente descrita, e cujos cortes eram desconhecidos na região. As crianças estavam andando desorientadas, e vagavam amparando-se um no outro. Os dois foram então levados pelos ceifeiros para a aldeia, onde os moradores se juntaram e correram, para ver as crianças verdes. As pessoas imediatamente começaram a fazer perguntas, e estranhamente as crianças interagiam, embora ninguém tenha sido capaz de compreender a linguagem dos dois. Como ninguém da aldeia conseguiu entender lhufas do que as crianças falavam, os moradores resolveram levar o caso à instância superior. Assim, pegaram os dois e levaram-nos para a casa do dono das terras, Ricardo de Cauno. Ele tentou tirar a cor verde da pele das crianças, mas não se tratava de nenhuma pintura, e sim da verdadeira pigmentação da sua pele. Observou-se que as crianças apresentavam, em seu rosto, alguns traços negroides, mas os olhos, de forma mais asiática, eram amendoados. Durante 5 dias foram-lhes oferecidos os mais diversos alimentos, que eles recusaram sem exceção. Após algum tempo as crianças pareciam muito aflitas e não demorou para explodirem em lágrimas. Elas também se recusaram a comer pão ou qualquer outro alimento que as pessoas tentaram lhes oferecer. Algum tempo passou, mas as crianças não comiam. Foi então que elas viram uma vagem de feijão e fizeram sinais que foram interpretados como sinal de que estavam com fome. As pessoas trouxeram vagens para as crianças, mas curiosamente, estas dedicaram-se a abrir os talhos ao invés das vagens. E tão logo não encontraram nada dentro, desataram a chorar novamente. A situação ficava cada vez mais estranha. Alguém ensinou os dois, através de sinais simplórios, a abrir as vagens e comer os feijões. E dessa maneira estranha, as duas crianças verdes se mantiveram alimentando-se durante muitos meses, até que gradualmente começaram a aceitar o pão em sua dieta. Com o passar do tempo, o menino, que aparentava ser o mais jovem dos dois, ficou deprimido, e logo adoeceu. Em pouco tempo ele morreu de causas desconhecidas. A menina, entretanto, gradativamente se adaptou a uma nova vida, inclusive foi batizada. Com a passagem dos anos, sua pele foi perdendo lentamente a coloração verde e ela se tornou uma mulher jovem e saudável. Ela aprendeu o idioma inglês e, depois, se casou com um homem da cidade vizinha de Lavenion, ou King's Lynn, no condado vizinho de Norfolk. Depois de alguns anos, ela ficou viúva. Algumas fontes afirmam que ela tomou o nome de Agnes Barry e se casou com um homem que era um embaixador de Henry II.
Disse também que o atual Conde Ferrers é descendente dela através de casamentos mistos. Quando questionada sobre seu passado, a menina só foi capaz de se relacionar vagos detalhes sobre o bizarro local de onde as crianças tinham vindo e a ainda mais estranha explicação de como chegaram ao Woolpit. Segundo a menina afirmou, que ela e o menino eram irmão-irmã, e tinha vindo de terra de São Martin onde o crepúsculo era perpétuo, e todos os habitantes eram de cor verde como eles. Ela não tinha certeza exatamente onde se localizava sua terra natal, mas segundo disse, uma outra terra luminosa podia ser vista através de um enorme rio que separava as duas. A menina verde também disse que se lembrava apenas que um dia eles estavam cuidando de rebanhos de seu pai nos campos e seguiram um animal até em uma caverna, onde ouviram o som alto dos sinos. Extasiados, eles vagaram pela escuridão da caverna, seguindo o som por um longo tempo até que eles chegaram à boca da caverna, onde foram imediatamente cegos pela luz do sol brilhando. Ficaram impressionados por longo tempo, até que o barulho dos ceifeiros os aterrorizou. Os dois se levantaram e tentaram fugir, mas foram incapazes de localizar a entrada da caverna, antes de serem capturados. O misterioso caso das crianças verdes tem sido, ao longo de muitos anos, objeto de estudos de especialistas de diversas áreas, intrigados com a mesma. Alguns acreditam que ela possa ser apenas um conto de fadas do século XII, que de tão estranho, foi ganhando ao longo dos séculos roupagens cada vez mais realistas. O problema ficou sem solução. No fim do século XIX, foram propostas explicações que se aproximavam da mitologia da época. As crianças teriam vindo do planeta Marte, que então se acreditava habitado, e fora a fraca iluminação solar desse planeta que lhes teria dado essa pigmentação verde. Existem ainda especulações que dariam conta que as duas crianças seriam alienígenas ou seres intraterrenos, que ao aventurarem-se em seus mundos de origem, acabaram sendo transportados para a Terra, não se sabe como, onde e por quê. Peço para você investigar por si mesmo as informações apresentadas aqui. Não aceite nenhuma, desafie todas elas. Decida por si mesmo se as palavras aqui são verdadeiras. Você é o mestre de seu destino. Se você puder encontrar a verdade, dê a sua opinião, porque ela é importante para nós, seja através de uma crítica, vídeo resposta, elogio ou sugestão. O enigma das crianças verdes. O mundo, meus amigos, é cheio de mistérios. Alguns mistérios são mais estranhos e extraordinários que outros. O que vou lhes contar agora é apenas mais um dos muitos mistérios do mundo, e se chama o Enigma das Crianças Verdes. Estima-se que o fato inusitado tenha ocorrido em algum momento entre 1135 e 1154, durante o reinado do rei Stephen, na Inglaterra. O acontecimento se deu na aldeia de Suffolk Woolpit, perto de Bury St Edmunds. Enquanto os agricultores trabalhavam nos campos, eles viram emergir de uma cova profunda, que era cavada para conter os lobos, duas crianças pequenas, estranhamente vestidas e de pele verde. As crianças eram literalmente verdes, e isso chamou a atenção de todos. Tratava-se de um menino e uma menina, que pareciam assustados e surpresos. Suas roupas eram feitas com materiais estranhos, cuja cor nunca foi precisamente descrita, e cujos cortes eram desconhecidos na região. As crianças estavam andando desorientadas, e vagavam amparando-se um no outro.
Os dois foram então levados pelos ceifeiros para a aldeia, onde os moradores se juntaram e correram para ver as crianças verdes. As pessoas imediatamente começaram a fazer perguntas, e estranhamente as crianças interagiam, embora ninguém tenha sido capaz de compreender a linguagem dos dois. Como ninguém da aldeia conseguiu entender lhufas do que as crianças falavam, os moradores resolveram levar o caso à instância superior. Assim, pegaram os dois e levaram-nos para a casa do dono das terras, Ricardo de Cauno. Ele tentou tirar a cor verde da pele das crianças, mas não se tratava de nenhuma pintura, e sim da verdadeira pigmentação da sua pele. Observou-se que as crianças apresentavam, em seu rosto, alguns traços negroides, mas os olhos, de forma mais asiática, eram amendoados. Durante 5 dias foram-lhes oferecidos os mais diversos alimentos, que eles recusaram sem exceção. Após algum tempo as crianças pareciam muito aflitas e não demorou para explodirem em lágrimas. Elas também se recusaram a comer pão ou qualquer outro alimento que as pessoas tentaram lhes oferecer. Algum tempo passou, mas as crianças não comiam. Foi então que elas viram uma vagem de feijão e fizeram sinais que foram interpretados como sinal de que estavam com fome. As pessoas trouxeram vagens para as crianças, mas curiosamente, estas dedicaram-se a abrir os talhos ao invés das vagens. E tão logo não encontraram nada dentro, desataram a chorar novamente. A situação ficava cada vez mais estranha. Alguém ensinou os dois, através de sinais simplórios, a abrir as vagens e comer os feijões. E dessa maneira estranha, as duas crianças verdes se mantiveram alimentando-se durante muitos meses, até que gradualmente começaram a aceitar o pão em sua dieta. Com o passar do tempo, o menino, que aparentava ser o mais jovem dos dois, ficou deprimido, e logo adoeceu. Em pouco tempo ele morreu de causas desconhecidas. A menina, entretanto, gradativamente se adaptou a uma nova vida, inclusive foi batizada. Com a passagem dos anos, sua pele foi perdendo lentamente a coloração verde e ela se tornou uma mulher jovem e saudável. Ela aprendeu o idioma inglês e, depois, se casou com um homem da cidade vizinha de Lavenion, ou King's Lynn, no condado vizinho de Norfolk. Depois de alguns anos, ela ficou viúva. Algumas fontes afirmam que ela tomou o nome de Agnes Barry e se casou com um homem que era um embaixador de Henry II. Diz-se também que o atual conde Ferrers é descendente dela através de casamentos mistos. Quando questionada sobre seu passado, a menina só foi capaz de se relacionar vagos detalhes sobre o bizarro local de onde as crianças tinham vindo e a ainda mais estranha explicação de como chegaram ao Woolpit. Segundo a menina afirmou, que ela e o menino eram irmão-irmã, e tinha vindo de terra de St. Martin, onde o crepúsculo era perpétuo, e todos os habitantes eram de cor verde como eles. Ela não tinha certeza exatamente onde se localizava sua terra natal, mas segundo disse, uma outra terra luminosa podia ser vista através de um enorme rio que separava as duas. A menina verde também disse que se lembrava apenas que um dia eles estavam cuidando de rebanhos de seu pai nos campos e seguiram um animal até em uma caverna, onde ouviram o som alto dos sinos. Extasiados, eles vagaram pela escuridão da caverna, seguindo o som por um longo tempo até que eles chegaram à boca da caverna, onde foram imediatamente cegos pela luz do sol brilhando. Ficaram impressionados por longo tempo, até que o barulho dos ceifeiros os aterrorizou.
Os dois se levantaram e tentaram fugir, mas foram incapazes de localizar a entrada da caverna, antes de serem capturados. O misterioso caso das crianças verdes tem sido, ao longo de muitos anos, objeto de estudos de especialistas de diversas áreas, intrigados com a mesma. Alguns acreditam que ela possa ser apenas um conto de fadas do século XII, que de tão estranho, foi ganhando ao longo dos séculos roupagens cada vez mais realistas. O problema ficou sem solução. No fim do século XIX, foram propostas explicações que se aproximavam da mitologia da época. As crianças teriam vindo do planeta Marte, que então se acreditava habitado, e fora a fraca iluminação solar desse planeta que lhes teria dado essa pigmentação verde. Existem ainda especulações que dariam conta que as duas crianças seriam alienígenas ou seres intraterrenos, que ao aventurarem-se em seus mundos de origem, acabaram sendo transportados para a Terra, não se sabe como, onde e por quê. Peço para você investigar por si mesmo as informações apresentadas aqui. Não aceite nenhuma, desafie todas elas. Decida por si mesmo se as palavras aqui são verdadeiras. Você é o mestre de seu destino. Se você puder encontrar a verdade, dê a sua opinião, porque ela é importante para nós, seja através de uma crítica, vídeo resposta, elogio ou sugestão.